Obrigado, bom dia a todas e a todos. Há conclusões que podemos já tirar desta manhã e conclusões que são importantes até para debatermos e para aprofundarmos o debate. E a primeira delas é que a crise não é das dívidas, nem é individualmente de cada um dos países, a crise é do euro, da estrutura do euro e da forma como este projeto, este programa foi elaborado. Porque o que nós percebemos é que em todos os países que foram aqui descritos, aqueles que estão sob o cutelo da ajuda externa, passada, presente, e aqueles que estão sob o cutelo do futuro da ajuda externa, em todos eles existiram princípios semelhantes. Em primeiro lugar, uma forte pressão para a desvalorização do fator trabalho, e em segundo lugar, e associada a esta pressão para a desvalorização do fator trabalho, uma enorme pressão para a implementação daquela ideia do Estado mínimo. Quando o Nuno Teles dizia quais eram os princípios de Maastricht, deu o exemplo até de que é que isso resultou na política do Guterres em Portugal, nas enormes privatizações. Nós revemos a história por outras palavras e num outro idioma, exatamente na mesma ideia que foi agora descrita que aconteceu na Itália. E o princípio é o mesmo, é que debaixo do cutelo de uma restrição orçamental, de uma pressão enorme para se desvalorizar o trabalho, há aqui um enorme saque do que é de nós todos. Em primeiro lugar, do que é o salário. Em segundo lugar, o que são os nossos direitos, que estão consubstanciados no Estado Social. E em terceiro lugar, o que é a nossa possibilidade de ter uma voz ativa na economia e, por isso, são os setores empresariais do Estado. E, por isso, privatizações, Guterres fê-las, como disse o Nuno, de uma forma nunca vista. Se Sócrates tivesse que continuar no poder, iria ainda mais longe do que Guterres. Passos Coelho tem esse desígnio e é esse o projeto que quer levar a cabo. Por isso é quem quer jogar este jogo é tentar superar o que foi o feito por Guterres. E por isso privatizar. Privatizar para quê? Já percebemos como no passado que o presente e o futuro serão iguais. Não é nem para melhorar a economia, não é nem para combater a dívida pública, é sim para até piorar os déficits e para isso termos mais dívida no futuro e termos menos capacidade de agir em defesa do que é de todos nós. Dizia-nos também o nosso colega deste debate, o Gabriel Saclaridis, que na Grécia a própria introdução da ajuda externa foi afinal um presente envenenado. Nós já o sabemos, já o conseguimos perceber. Dizia ele que a dívida pública explodiu na Grécia após a introdução deste empréstimo externo. Em Portugal temos exatamente o mesmo cenário. O Banco de Portugal, já veio dizer que a dívida pública portuguesa até 2015 atingirá o valor de 125%. Por isso, no futuro, ficaremos pior do que o que estamos agora, decorrentes também desse empréstimo externo. Disse-nos também que a taxa de desemprego em 3 anos mais que duplicou. E nós sabemos hoje, dados do Governo, que se hoje estamos mal, porque temos uma taxa de desemprego no nosso país de 12,5% de desempregados, no futuro estaremos ainda pior. Porque as opiniões otimistas, já foi demonstrado até mesmo tecnicamente por diversas entidades, diz-nos o Governo que em 2012 teremos 13,4% de desemprego. E esses números, com certeza, são superados pela negativa, por isso serão bastante maiores. Dizia-nos também que, ao fim de contas, depois destes esforços todos, não há nem melhoria na dívida, não há melhoria do déficit e há uma destruição da riqueza do país. Perdeu, dizia ele, a Grécia 11% do PIB em 2 anos. Portugal, resultado das políticas de Passos Coelho, perderá 5,5% do PIB e essas são, novamente, dados otimistas. Por isso, é uma novela que se repete com episódios em diversos países, mas cuja narrativa é sempre a mesma. É que este recurso ao garrote da dívida para impor uma estratégia política aos países leva a um enorme empobrecimento dos países e um empobrecimento das pessoas. E há aqui um denominador comum também em todos estes países. É a enorme desigualdade do sistema fiscal, que protege o capital, protege particularmente o capital financeiro, mas ataca fortemente quem trabalha e os rendimentos do trabalho. E toda esta pressão da dívida leva ainda mais neste caminho. Nós vemos o que é as propostas de Orçamento de Estado para 2012, que já foram até, em parte, algumas remetidas em 2011, é o corte de salários,
através de um imposto, é aumento do IVA, é levar metade do subsídio de Natal através de um imposto também hoje, é aumento dos transportes. Tudo isso é uma degradação do que é o fator trabalho, que é a capacidade das pessoas com o seu trabalho conseguir comprar, quando não se pede o mesmo patamar de esforços a quem tem dinheiro. Nós usamos repetidamente uma imagem que é igual em todos estes países. Quem joga na bolsa, quem aposta no casino, paga muito menos imposto dos lucros que tem do que quem vive do seu trabalho. E por isso o que estas várias sociedades dizem é que joguem na bolsa, não pensem em trabalhar, joguem na bolsa. Aí é que é o caminho para o futuro. E é isto, esta desigualdade entre capital e trabalho, que também Maastricht veio ainda agudizar. Porque ao fazer a pressão pela desvalorização dos salários, continua fazendo também com a pressão da simplificação, da desvalorização do que são as taxas fiscais. E percebemos todos que um sistema fiscal que até pode ser dos mais competitivos do mundo, como é o caso do irlandês, não retira nem os problemas da dívida, nem sequer coloca a questão do crescimento económico para a criação de emprego. Não é crescimento económico apenas por crescimento económico, porque há aqui a questão da criação de emprego. Isso foi também dito naquela apresentação feita pelo Eowyn O'Brien. Acho que disse bem o nome, espero não ter enganado. Estas realidades agora descritas de Espanha e de Itália também têm muito de comum connosco. Em Espanha, primeiro lugar, porque dizem-nos a nós constantemente que nós não temos uma bolha imobiliária, no entanto, dizem-nos que os problemas das finanças públicas são porque o Estado gastou demais. Mas vamos ver o que são os dados do Banco de Portugal e, afinal, a banca que diz que não empresta para a criação de emprego porque o Estado lhe está a sugar todos os rendimentos, empresta mais para a habitação do que para a economia. E por isso nós percebemos que os portugueses, porque não há mercado de arrendamento, têm que recorrer à compra das suas habitações, mas essa é uma forma encapotada de esconder o que é um mercado especulativo e, por isso, de esconder uma bolha imobiliária protegida pela especulação, por uma preferência da banca. Dizia há dias o Ulrich que o crédito não é um direito. Bem, mas a banca tem uma obrigação de responder perante a emergência do país. E não o faz a partir do momento em que diz que quer continuar a proteger a especulação imobiliária em vez de proteger o crescimento da economia. E por isso Espanha não está tão longe de nós quanto isso nesta realidade. Em Itália é curioso como toda a argumentação que existe de comparação de salários também cá se passa. Dizem-nos que os do Sul são malandros. E os do Sul não trabalham, não produzem. Mas depois o elogiam os portugueses porque quando vão trabalhar para o estrangeiro até são dos melhores trabalhadores que existe. Por isso alguma coisa se passa. Se os portugueses sabem trabalhar, então se calhar as empresas é que não são bem estruturadas. É que há aqui um problema de competitividade real, mas não é de fator trabalho. É da estruturação das empresas, é da organização do processo laboral e isso é o atraso que nós estamos a pagar. E esse é o verdadeiro atraso. Decorrente de quê? Decorrente do capital ser sempre isento de obrigações. Porque se obrigasse o capital a investir, por exemplo, nas suas empresas, isso se calhar mereceria também essa evolução e este crescimento que nós tanto desejávamos. Em todos estes exemplos que eu dei, como já perceberam, tentei aqui fazer a ponte das intervenções anteriores. Eu devo dizer que o que é para nós extremamente triste é que a piada contada pelo Eowyn O'Brien é verdadeira. É que o pior de tudo é nós termos um economista ortodoxo como Ministro das Finanças. Porque depois de todos estes exemplos, depois de percebermos que a austeridade é o garrote que impede o crescimento, depois de percebermos que não há hipótese sequer de pensarmos em acabar com a especulação enquanto não existir uma solidariedade, temos o Ministro das Finanças que continua a dizer, em primeiro lugar, que Portugal vai sozinho conseguir sair da crise, nós temos que ser melhor que os gregos, vamos conseguir cumprir, e em segundo lugar, traz-nos tudo o que é de mau, do ponto de vista da austeridade, traz-nos os garrotes todos, corta no que é o investimento público a zero, retira salários a quem trabalhou uma vida inteira, como é o caso dos nossos pensionistas, cria uma divisão artificial entre funcionários públicos e funcionários do setor privado, retirando aos funcionários públicos os 2 salários, mas obrigando os funcionários do privado a trabalhar mais meia hora por dia, 3 semanas de trabalho num ano, e por isso temos aqui um ataque ao salário do privado, e tudo isto dizendo que nós temos que emagrecer
para depois conseguirmos engordar. Dizia um deputado do CDS no outro dia, nós temos que puxar atrás para ganhar balanço. Bem, eu só consigo perceber que é para tomar balanço para saltar mais longe no abismo, porque de outra forma não há aqui consciência do que se está a pedir ao país. E por isso as perguntas que se fazem nesta situação é que soluções? Como é que nós podemos romper com esta especulação que se aproveita da falta de solidariedade e com esta austeridade que é o garrote de qualquer crescimento? E algumas respostas já foram dadas, e é evidente que não há uma solução nacional de uma crise que é internacional, que é uma crise da zona euro, e por isso todas as propostas que foram ditas, desde a Marisa, logo na intervenção inicial, até das várias intervenções, da alteração da postura do Banco Central Europeu, da criação dos eurobonds, a tal mutualização da dívida europeia, é essencial, mas o que é necessário é que estes patamares se façam defendendo o que é nosso. E por isso dizer que nós não aceitamos que qualquer evolução da nossa sociedade vá no sentido de agudizar as desigualdades e por isso que vá no sentido de agudizar estas contradições entre o trabalho e o capital. E como é que isso se faz? Porque esta é que é a pergunta dos milhões neste momento. E a resposta é simples, está aos nossos olhos. É juntando forças para dizer ao capital que desta vez chegou a hora deles pagarem os sacrifícios. Nós não aceitamos que se corte nas pensões de quem trabalhou uma vida inteira, quando o Governo, no mesmo Orçamento de Estado, faz uma isenção quase absoluta do que são a atividade, os lucros, os dividendos das SGPS. Lembram-se daquele negócio que foi o maior da história... Sim. Era o que eu ia fazer. Lembram-se daquele negócio que foi o maior da história portuguesa, que foi um dos maiores de 2010, que foi a venda da Vivo por parte da Portugal Telecom. A Portugal Telecom é a empresa principal do setor das telecomunicações. Uma altura já foi pública, depois agora tem uma participação residual no Estado e vai ser privatizada mesmo essa participação a curto prazo. Não pagou qualquer imposto. E não pagou porquê? Porque era uma SGPS e, como lá está, as SGPS têm aqui um espaço de atuação brutal e, por isso, os mesmos que dizem que nos vão retirar salários, que nos vão obrigar a trabalhar mais, são os mesmos que dizem que é impossível taxar as grandes fortunas, porque elas fogem. Os portugueses podemos taxar porque eles não fogem. É impossível taxar as SGPS, porque se eles não estiverem aqui, vão fazer o mesmo do outro lado. E, por isso, não podemos fazê-los. Chegou a altura de dizermos basta. Nós não somos... por estarmos cá, por vivermos cá, por este ser o nosso país, nós não somos aqueles que temos de arcar sempre com as responsabilidades. E é por isso que a mobilização é absoluta e necessária. Tivemos uma má notícia esta semana, no final da semana, e dizia há pouco a Marisa, e muito bem, que os partidos socialistas pela Europa fora estão a ser descartados pelo que é os partidos liberais e liberais conservadores, e nós tivemos cá um Partido Socialista que não quer ser descartado. E por isso demonstra ainda que está disposto a negociar alguma coisinha, mesmo tendo o orçamento mais destrutivo que alguma vez este país conheceu, mesmo tendo neste orçamento maior ataque ao que são as conquistas de Abril. E por isso nós percebemos que, enquanto o PS diz que se abstém neste orçamento de Estado, há muitos socialistas que estão dispostos a dizer não. E é este o nosso espaço de debate. Congregar esforços com aqueles que dizem não a esta política de austeridade, aqueles que dizem não a esta política que protege a especulação e, congregando esforços, dizer que há alternativas. E essas alternativas, já explicamos aqui hoje, iremos levá-las até ao final. É esse o nosso papel também, mobilizar as pessoas para as alternativas que existem. Porque o discurso da inevitabilidade, como nós já percebemos, é o mesmo aqui, como é na Espanha, como é na Irlanda, como é na Itália, como é na Grécia. A inevitabilidade é igual em todo o lado. Mas esquecem-se é que essa inevitabilidade vai sendo alterada nas medidas da necessidade de capital. Eu vou terminar apenas com um exemplo como isto demonstra o que eu estou a dizer, a realidade do nosso país. Era impossível renegociar a dívida. Era sequer impossível tentar negociar algo mais com a Troika. Já tivemos uma renegociação da dívida por parte dos credores, já tivemos uma primeira negociação com a Troika. Iremos ter em curto prazo uma segunda negociação com a Troika. O que é que foi renegociado? Na renegociação da dívida foi renegociado o que os credores quiseram. Imagine-se agora que o nosso país
acordou recentemente que a dívida dos bancos, ou melhor, os créditos de dívida pública que os bancos têm, vão ser avaliados com base no que é as contas de mercado. Estão a perceber o que é que isso quer dizer? Que os países da periferia vão ter que meter ainda mais dinheiro em nome deste dinheiro. E isto é imposto pela União Europeia. Mas disseram-nos também que renegociaram com o FMI para proteger a fuga e a evasão fiscal. Uma das medidas que fizeram foi alterar aquele que era um pressuposto que já existia com a Troika, que era que uma empresa não podia contabilizar prejuízos fiscalmente por um período superior a 3 anos, passaram para 5 anos. Por isso, aumentaram a possibilidade de fuga ao fisco. E agora, a seguir, vão dizer que têm que renegociar com a Troika, porque a Troika não previu o financiamento do setor empresarial do Estado. E a banca tem que ficar isenta desse esforço. Em nome do capital, tudo é possível. Agora, nós temos que dizer que em nome do trabalho, nada é inevitável. Muito obrigado.